Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse novo dia. Te agradecemos porque nós hoje acordamos e podemos viver este dia para a Tua honra e para a Tua glória. Dá-nos sabedoria para que possamos viver, fazer, falar e até pensar tudo para te agradar e te servir. Envie de maneira especial o Teu Espírito Santo agora para nós, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 19, que diz assim: Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e numa adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, muitas vezes o ser humano gosta de complicar muito as coisas. Por exemplo, a Bíblia nos mostra com toda a verdade que para ter o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, só é necessário se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo como seu Senhor e Salvador e viver na alegria de ser cristão como fruto da fé. Mas o ser humano quer ele mesmo conquistar a salvação por seus méritos, obras, conduta moral, e não poucas vezes recorrendo a tantos e tantos ídolos falsos e inexistentes para ajudá-lo no que ele não pode fazer. É muito mais fácil fazer o que diz o Salmo 37:5. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Paulo está falando aos cristãos da cidade de Colossos que tinha uma mescla de religiões, pensamentos, filosofias e ideias sobre como ser feliz e como ter acesso a Deus. Tudo isso que eles ensinavam estavam resumidos em duas ideias. Primeira, para ser feliz e ter acesso a Deus era necessário observar ritos, cerimônias externas e conduta moral. Segunda, contar com o auxílio de entidades espirituais como os anjos. Paulo diz assim no texto de hoje: Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova, o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade agora é Cristo. Paulo derruba a primeira ideia de que era necessário observância de condutas e ritos externos para se obter a salvação, como se abster de comer ou beber algumas coisas consideradas erradas e observar cerimônias e dias de festas do Antigo Testamento. Paulo diz que várias dessas observâncias foram mandadas por Deus e eram observadas no Antigo Testamento antes de ter Jesus. Com a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus ao mundo, seu sofrimento na cruz pelos nossos pecados, sua morte e ressurreição, conquistando para todo o que nele crê o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, acabou-se a necessidade da observância dessas leis, ritos e cerimônias. O ser humano é salvo unicamente pela fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é expresso claramente em muitos textos do Novo Testamento, como por exemplo João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado, aceito por Deus, salvo pela fé em Cristo, independentemente das obras da lei. Efésios 2:8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. As leis serviam para guiar o povo de Deus até a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo, as leis não são mais necessárias, porque o povo de Deus pode agora confiar unicamente em Cristo e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus por amor, por gratidão, como meio de servir e adorar aquele que nos amou primeiro e deu a sua vida por nós. É como o amor de uma pessoa para com a outra. Quando amamos alguém, pensamos unicamente na pessoa amada, gostamos de falar com ela e falar dela para os outros, e gostamos de agradá-la fazendo coisas boas para elas. Tudo isso não por obrigação ou por querer algo em troca, mas única e exclusivamente por amor. Nós amamos a Cristo e por isso queremos servi-lo, adorá-lo, buscá-lo e viver uma vida consagrada e dedicada a Ele, Sua palavra, oração, igreja, e fazendo a vontade de Deus única e exclusivamente por amor e gratidão. Paulo continua falando assim: não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Lá na cidade de Colossos haviam falsos mestres que promoviam uma falsa humildade. É o ascetismo, a autoflagelação, regras rigorosas, e incentivavam a adoração ou intercessão de anjos, talvez baseada em visões místicas. Paulo expõe isso como vaidade, inchando-se de vão orgulho em sua mente carnal. Hoje também existem pessoas que orgulhosamente recebem revelações, têm poderes para curar e fazer milagres em nome de Jesus e gostam de ostentar sucesso e poder para se endeusar, engrandecer e colocar a atenção das pessoas nelas mesmas, em vez de fazer o que João Batista falou em João 3,30. Convém que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Até mesmo no Natal, estão tentando tirar Jesus do centro e colocar Papai Noel, presentes, materialismo, festas, uma falsa alegria de que tudo está bem, quando o ser humano, sem a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo, continua perdido, morto espiritualmente e condenado ao inferno eterno após a morte. Paulo então coloca Cristo no devido lugar, o mais importante e o único pelo qual se tem vida e salvação, quando diz: Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Comparando Cristo com a cabeça do corpo humano, Paulo diz que Cristo é o mais importante, é o vital para o corpo viver e se desenvolver. Que nós, neste período de Advento e Natal, não tiremos Cristo do lugar que é dele em nossas vidas, o primeiro lugar. Lembremos de buscá-lo em primeiro lugar na vida, no meditar da palavra de Deus, na oração constante, no participar ativamente de nossas igrejas e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Somente, estimado irmão e irmã, somente quando Cristo ocupar o primeiro e o mais importante lugar em nossas vidas, nós teremos paz, amor, alegria, esperança, segurança e felicidade. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu.
Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, porque tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o nosso motivo de sermos felizes é o Senhor, é Cristo. Te louvamos porque nós temos sentido em nossas vidas, e o nosso sentido é Cristo. Cristo que habita em nós, que cuida de nós, que nos dá salvação, que está conduzindo nossas vidas até chegarmos aos céus. Não deixe, ó Deus, que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos tire a alegria da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos continuar a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.